Você passou um ano estudando programação, comendo pão que o diabo amassou, estudando o dia inteiro. Muitas vezes não tinha tempo nem para tomar banho, parecia um gambá. E aí chegou o dia que você finalmente tomou banho e foi fazer a reunião com o seu primeiro possível cliente. Mas quando chegou lá, começou a ficar ansioso, com medo do cliente dizer que tá caro. Inclusive, chega lá nem sabendo quanto cobrar, nem sabendo direito o que o cliente quer. Aí o cliente te fala e tu já solta logo o preço. O cliente disse que tá caro e tu fecha pela metade do preço. Inclusive, isso aconteceu comigo quando eu fui fechar meu primeiro contrato. Eu queria R$3.500, pedi 4.000, o cliente falou, tá muito caro, só te pago 2. Eu falei, tá bom, apertei a mão dele e fui embora, feliz com meus R$2.000, enquanto se eu soubesse negociar, com certeza eu fecharia pelos 4.000 que eu queria. Então, para evitar que você cometa o mesmo erro que eu cometi, eu vou te passar aqui gratuitamente uma tabela de preço, o que responder pro cliente quando ele te fala que tá caro e o que fazer com a sua insegurança de chegar na frente do cliente. Muitas vezes você vai achar que é impostor, que não sei o que, tu acabou de estudar, o que será que tu vai conseguir realmente entregar. Então todos esses pensamentos, essas dúvidas, essas inseguranças vão passar pela tua cabeça e eu vou te falar como agir para conseguir fechar o teu primeiro contrato sem arrependimento depois por ter passado um preço abaixo do que deveria ter passado. Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos começar o vídeo. Então, qual que é a linha do tempo de uma negociação e de um fechamento de contrato? A primeira coisa que acontece é o cliente contactar ou você contactar o cliente. Então, se você assistiu o último vídeo, inclusive está aqui no card, que é o primeiro vídeo da série do Manual de Sobrevivência do Programador Júnior, você vai ver que lá eu tinha dito que vocês precisam gravar anúncios e postar e direcionar isso para o WhatsApp. Então, com certeza, depois de fazer isso, vai chegar alguns contatos de alguns possíveis clientes, vocês vão marcar algumas reuniões. O que eu indico no começo é sempre marcar reunião online, não presencial, porque tu vai ficar todo nervoso, tremendo igual o boneco Michelin e não vai conseguir conversar com o cara direito. Então assim, faz online que vai passar menos insegurança. Se caso for obrigado a fazer presencialmente, se você fez ali o anúncio para sua cidade, aí enfim, você vai ter que ir e tentar ser o mais seguro possível. Mas a linha do tempo é essa, o cliente vai te contactar, você vai negociar com ele uma reunião, né, marcar uma reunião e ele vai passar o que ele quer. Então essa é a primeira coisa, o cliente vai chegar e te dizer, olha, eu quero um site aqui para minha padaria e eu quero que lá tenha tudo que a gente fornece de salgadinhos e docinhos e tal, e uma forma de o cliente entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então ele vai te falar exatamente isso, e aí tu vai pensar, quanto eu vou cobrar? E aí a primeira regra de precificação aqui desse vídeo é nunca falar na hora preço pro cliente. O cliente vai querer. Quem é experiente, clientes que são experientes, eles vão na hora te perguntar. Quanto é? Quanto é? Quanto é pra fazer? Quanto é pra fazer? Às vezes vão dizer, olha, eu tenho um sócio aqui, eu preciso falar com o meu sócio, preciso aprovar esse orçamento. Ele vai te querer forçar a dizer na hora quanto é. Por quê? Porque tu tá sob pressão, quer fechar o teu primeiro negócio. Às vezes ele sabe, tá no começo, só pela experiência de negociação dele, ele já viu tantas outras pessoas, já negociou com tanta gente, então ele vai olhar pra ti e vai dizer assim, não, realmente, esse cara tá no começo, eu vou pedir logo o preço, porque ele vai se embananar e vai passar qualquer preço aqui pra mim, e beleza, eu vou fechar por um preço muito menor. Então o que tu precisa responder quando esse cliente pergunta? Você fala assim, olha, eu levantei os requisitos iniciais, tu me falou o que tu quer inicialmente. Eu vou precisar de alguns detalhes a mais, que tu não precisa me passar agora. Eu vou gerar um formulário do Google pra ti, com todas as perguntas que eu tenho, se vocês já têm logo, se vocês já têm texto, se já tem a copy do site, se vocês já têm as fotos dos docinhos, as fotos dos salgadinhos, o preço dos docinhos, o preço dos salgadinhos. Vou pedir todas essas informações lá, não precisa me passar agora. Vocês me passam isso e eu vou saber qual é o trabalho que eu vou ter em cima do que vocês me passaram e vou conseguir gerar um orçamento que seja justo para vocês, beleza? Então eu vou chegar em casa, gerar esse formulário, te enviar. Quando tu receber esse formulário, preenche ele e eu em seguida já te envio a proposta comercial. Então a proposta comercial ela vai ser enviada em PDF via e-mail. É interessante inclusive que você tenha um site ou um domínio próprio do nome da empresa que você escolheu. Então se você escolheu lá Zequinha Desenvolvedor, vai estar lá zequinhadesenvolvedor.com.br e o e-mail vai estar contato@zequinhadesenvolvedor.com.br ou pode ser assim, contratos@zequinha, enfim, fica profissional, fica legal. Então, cara, tu vai pagar muito pouco para ter um servidorzinho de e-mail aí da HostGator, paga lá, sei lá, cara, 15 pila por mês, tu tem lá o servidor bonitinho, o mais basicão que tiver lá, que é aquele Titan que eles têm, funciona muito bem, pode criar tudo por lá. Beleza, tu vai apertar a mão do cara, agradecer e tal, tomar teu cafezinho ou fechar a call e vai gerar esse formulário e vai enviar para o cliente. Quando o cliente pegar o formulário, ele vai responder esse formulário, né? Vai te encaminhar esse formulário. Eu faço isso, inclusive aqui, os formulários do Google para isso. Envio para o cliente e depois eu gero a proposta comercial, beleza? Vitor, como eu gero uma proposta comercial? O que é uma proposta comercial? O que precisa ter numa proposta comercial? Escopo, tu precisa ter o que tu vai desenvolver, isso é muito necessário porque quando tu for fechar o contrato depois, esse escopo da
da proposta que vai ser aceita pelo cliente vai estar no contrato. Então tu tem lá o escopo, tu vai entrar lá no escopo, colocar desenvolvimento, você já vai saber que o cliente às vezes não tem a logo, tu precisa desenvolver a logo, então tu vai colocar, ó, olha, pode ser um bônus ou pode ser um serviço à parte que você não vai fazer, mas que outro designer faz. Então tu pode cobrar lá com o designer e falar, ó, designer, quanto tu cobra pra fazer uma logo? O cara vai dizer, 400 pila. Aí tu coloca lá, 400 reais de criação de logo, coloca o contato do designer, né? Vai ser esse designer aqui e o cara decide com quem que ele vai fazer, se ele vai fazer no Photoshop ou não, se ele vai fazer no Canva, não interessa. Isso daí ele vai escolher lá como fazer. O teu serviço tu vai colocar lá, eu vou desenvolver um site por tanto. E aí esse tanto vai estar lá na proposta comercial. Não no escopo, né? Vai estar abaixo, mas no escopo tem que estar o que você vai fazer. Então, ó, eu vou desenvolver o site, hospedar o site e configurar os e-mails iniciais da padaria e configurar as mensagens por WhatsApp. Tá lá no escopo, ok, da proposta. Beleza. Depois do escopo, tu vai ter a parte ali de precificação, então quanto tu vai cobrar. Então, beleza, tu vou cobrar R$1.500 por essa landing page ou por, sei lá, R$3.000 por esse site. Aí tu vai colocar lá e vai colocar o valor e em quantas vezes você vai fazer. Então, sei lá, às vezes em 2 vezes. Assim, não recomendo que tu faça em 12, 14, 15 vezes, porque às vezes o cliente tá testando a ideia dele. Então ele vai chegar e falar assim, beleza, eu quero desenvolver uma startup, quero começar uma startup. O cara é dono da padaria, quer iniciar uma startup de inteligência artificial. A ideia dele, ele tava no bar, o amigo dele falou, cara, hoje o que tá pegando é a inteligência artificial. Aí ele vai falar, beleza, o cara abriu uma empresa de inteligência artificial. Ele vai chegar em ti, Juninho, e vai falar assim, Juninho, desenvolve pra mim a minha startup, só que eu quero que tu faça em 15 vezes. Por quê? Se eu ver que nos 2 primeiros meses não deu certo, eu vou parar de te pagar e foda-se. É isso. Executa o contrato? Eu executo o contrato, tô nem aí, vai me processar. O Juninho não tem nem dinheiro pra me processar, tô nem aí, cara. Eu vou ter pago pra ele R$300, dividir isso em 18 vezes. O que eu recomendo sempre é 30% como primeira parcela, o resto tu parcela em 2 vezes, coloca em uma parcela pro próximo mês. Enfim, aí é a escolha tua, mas eu recomendo que 30% ou 35% já na primeira parcela. Assim tu já se resguarda um pouco já de não receber depois e tal. Enfim, então é a melhor estratégia. E aí tu vai mandar essa proposta comercial. Eu tenho um modelo de proposta comercial em branco, vai ter algumas especificações lá de como vocês podem usar. O link vai estar aqui embaixo. Vocês podem acessar lá, é gratuito, tá? Peguem, baixem esse modelo e preencham esse modelo. Coloquem a logo lá de vocês, bonitinho. Se não tiverem, cria lá no Canva mesmo, pega o modelo pronto, cria lá, manda pro teu cliente por e-mail, em PDF obrigatoriamente. E aí é isso, cara, preenche lá bonitinho. É interessante que na proposta tem inclusive que tem um prazo de validade para proposta, muitas vezes é 3 dias. Beleza? Então é isso. Manda lá pro cliente a proposta. Em cima do levantamento de requisitos mais aprimorado que tu fez via formulários do Google. Se tu tiver alguma dúvida, inclusive, liga pro cliente e pergunta antes de mandar a proposta. Não manda a proposta com dúvidas. Beleza? Vitor, eu entendi, eu tenho que mandar proposta e tudo mais, mas cara, qual é o preço? E agora? Quanto que eu vou cobrar? O que eu vou colocar na proposta? Então eu trouxe aqui uma tabela, que é uma tabela... Eu vou deixar bem claro antes de vir hate aí nos comentários, não sejam precoces, que essa tabela é uma tabela que ela não é absoluta, tá? É uma tabela para quem tá começando, que eu recomendo para os meus alunos, e aí vocês podem utilizar elas ou não. O que eu não recomendo no uso dessas tabelas é que vocês diminuam o valor mínimo que eu coloquei lá. Se eu coloquei lá o valor mínimo de um site R$800, não diminui disso, cara, porque daí às vezes tu vai estar pagando para trabalhar muitas vezes. Então, enfim, às vezes, cara, às vezes assim, tu realmente vai querer pagar para trabalhar para ter experiência e ter um portfóliozinho e tal. Então, enfim, aí vai da tua escolha. Eu não recomendo que tu diminua demais esse preço, beleza? Do que tá lá, né? Se tu quiser passar o preço máximo, com certeza pode passar o preço máximo, mas o preço base ali não passa, beleza? Então vamos começar pelos sites institucionais, tá? Que a cobrança é por projeto, então tu vai fechar um site institucional. Sei que vai ter gente aí falando, Meu Deus, Vitor, o cara pode fazer um site institucional pelo Wix. cara, todo mundo pode fazer um site institucional pelo Wix, mas tu acha que o empresário vai querer perder tempo de vida dele? Que o cara é o dono da padaria, o cara tá lá gerenciando padeiro, gerenciando contabilidade, gerenciando reclamação de cliente. Cara, tem N problemas pra resolver. Tu acha que ele vai sentar a bunda dele na cadeira pra fazer um site no Wix? Acho que tu não conhece muito bem o mercado, porque isso não acontece. Esses caras não tiram o tempo deles pra ficar mexendo em Wix. Então ele vai querer pagar alguém pra fazer. Então, o site institucional, eu recomendo que você cobre de R$1.500 a R$3.000. E não vem com essa historinha de Wix, que é R$69,90. O cara não vai querer perder tempo no Wix. Ele nem sabe que o Wix existe.
E aí, então para quem que eu vou vender site institucional? Para empresas de advocacia, pode ser hospitais, então tem hospitais que às vezes precisam de site institucional para ter lá quais são as alas, quais são os planos de saúde atendidos. Empresas de advocacia que tem que ter lá o quem somos, sobre o escritório, associados, que eles querem mostrar quem trabalha lá, localização, entre em contato. Então esse é um site institucional, tem várias abas, é instituição, é sobre a empresa. Tem muita gente que precisa desses sites e as pessoas não querem fazer por conta. Isso não existe, para falar para vocês. O cara que já está no mercado há um tempo, ele não vai perder tempo dele para desenvolver site. Ele vai pagar alguém para fazer. E aí depois do site institucional a gente tem as landing pages. E landing page geralmente é uma single page, né? Uma página única. E aí geralmente para quem que você vai vender, né? Vai vender para criador de conteúdo, para influenciadores. Tem diferença entre criador de conteúdo e influenciador. Então às vezes o criador de conteúdo quer vender algum produto ali dele, algum curso dele. O influenciador às vezes quer divulgar uma marca e tal, e quer fazer uma página de captura. Então enfim, tem várias possibilidades que você pode atender, tá? Para esse pessoal. E aí landing page também tem algumas empresas maiores que querem só uma landing page, uma página única e tal, para divulgar alguma coisa. Geralmente a página de captura vai ter uma imagem do maluco lá, tipo as páginas de captura do Fint, tá ele lá paradinho assim, um monte de dinheiro voando, e aí embaixo assim, um formuláriozinho pro cara digitar lá alguma coisa. Então, basicamente é isso, um vídeo de vendas, um aulão, seja o que for. Então, isso é uma landing page. O que eu recomendo de uma landing page, e aí a regra é, ela tem que ser rápida de desenvolver e tu vai precisar obrigatoriamente de um designer. Geralmente os criadores de conteúdo, influenciadores e tal, já tem um designer, então tu vai entrar em contato com o designer deles, vai pedir as imagens que tu precisa, eles vão te encaminhar e aí tu vai criar toda a landing page. Eu não recomendo que tu cobre menos de R$800, então seria em torno de 800 a R$1.500. Não recomendo que seja menos do que isso, pode ser mais do que isso, mas menos de 800 eu não recomendo, beleza? Vitor, qual é a tecnologia que eu uso? Cara, pode ser código mesmo, então tu pode estar usando um Next.js, pode estar usando um React.js. Eu recomendo Next em vez do React, e aí tu pode estar usando também HTML puro, JavaScript puro, pode estar usando WordPress, é uma escolha tua. Se tu for um bom desenvolvedor front-end, vai de código mesmo. Se tu não for, cara, vai de WordPress que tem temas prontos, beleza? Depois a gente tem uma categoria que é um pouco mais cara, que é o desenvolvimento de e-commerce, que vai depender muito que tu tenha conhecimento não só de código, mas conhecimento também de como funcionam os e-commerces por aí. Quais são os passos que o cliente tem que ter dentro de um e-commerce. Ele se inscreve, ele olha lá as opções, ele gera o carrinho dele, ele paga o carrinho, aí só que antes de pagar o carrinho ele tem que calcular o frete, junta o valor do frete com o valor da compra, aí fecha o pagamento, aí depois do pagamento tem que ter uma notificação, tem que baixar o estoque, fazer o controle de estoque, diminuir do estoque, mandar para o painel lá de entregas, notificar a transportadora, notificar o correio. Tem todo um fluxo assim que deve seguir. Tem várias formas de pagamento para você testar todas elas, cartão de crédito, cartão de débito, Pix, boleto. Então, enfim, às vezes tem lojas virtuais, inclusive, que tem assinatura. Então, tem hoje empresas que enviam livros, por exemplo, por mês, que é uma assinatura, tu tem que pagar. Então, enfim, tem todo um trabalho em cima que tu precisa ter uma certa experiência. Então, eu não recomendo que tu pegue de primeira já uma loja virtual. Desenvolve uma de teste, testou, funcionou, aí tu começa a vender esse tipo de serviço. Esse serviço eu não recomendo que seja menos de R$3.000 e deve chegar ali até uns R$8.000 dependendo dos requisitos. Vitor, o que depende tanto de requisito? Qual é o meio de pagamento que tu vai precisar integrar? Porque o meio de pagamento diz muito sobre a dificuldade que tu vai ter no desenvolvimento. Então, às vezes tu pega uma Cielo da vida, tu pega umas APIs maiores, que cara, tem autenticação aqui, autorização lá. Aí, às vezes, cara, tem uma diferença enorme entre uma Cielo da vida e uma Pagar.me. A Pagar.me é muito simples de integrar. O Cielo já tem um monte de coisa e tal, um monte de regra. Então, isso é só um exemplo, existem outras, né, e tal. Mas, enfim, depende muito da forma de pagamento. Eu indico, inclusive, que você recomende uma forma de pagamento para o cliente. A maioria das vezes ele vai aceitar, mesmo que a taxa seja maior. Às vezes, se tu falar assim, olha, isso daqui não tem erro, isso aqui é bom, isso aqui eu já integrei, que funciona rápido, a gente integra bem mais rápido, te entrega mais rápido. O cara vai falar, legal, cara, eu quero melhor. Ah, cara, vai tirar 1% de taxa. Ah, foda-se mesmo, vai assim mesmo. Então, enfim, tu pode recomendar pro cliente. E aí eu não recomendo que tu cobre menos R$3.000, porque é trabalhoso, porque às vezes vai dar problema de pagamento, vai ter que resolver. Às vezes tem geração de nota fiscal. Então, cara, tudo isso tu deve contar na hora da tua precificação. Aqui eu tô te passando uma tabela de preço do mínimo ao máximo do que eu acho que seja o ideal ali para cada serviço pro começo. Se você quer saber assim mais a fundo, entrou aqui integração com nota fiscal, quanto eu coloco a mais no valor? Posso fazer uma live sobre isso aí. Então deixa aqui nos comentários se vocês quiserem saber mais aprofundado como chegar num valor nesse intervalo, 3 a 8, por exemplo, 4, 5, 6, quanto eu coloco a mais de acordo com cada serviço que eu tenho dentro do escopo que o cliente passou.
Então depois a gente tem os aplicativos mobile, e aí tu vai conseguir cobrar mais caro. Primeiro porque é mais complexo de desenvolver, tu precisa ter uma máquina mais potente para desenvolver, então tu já precisa ter um certo tempo de trabalho, ou ter ganhado um PC dos teus pais, ou ter comprado, né, enquanto trabalhava com outra coisa, né? Mas enfim, tu precisa ter um computador melhor. Muitas vezes para te conseguir gerar, né, o executável da Apple, tu precisa ter um macOS. Hoje já tem outras formas de fazer isso, mas enfim, na maioria dos casos tu vai precisar do macOS para isso. E tu precisa de um processador bom, tal, que consiga processar muitas vezes 2 emuladores do teu computador. Então assim, é interessante que tu cobre mais caro por conta disso. Então é muita incomodação, às vezes a Apple vai negar o teu aplicativo, tu vai precisar alterar o aplicativo. Às vezes o Google vai recusar teu aplicativo, tu vai precisar alterar ele, subir de novo. É um saco, cara, é um par, realmente é um par. Depois tu se acostuma, tu começa a cometer menos erros e tu consegue aprovar mais rápido. Mas infelizmente é chatinho de fazer e enfim, dá problema e tal, então dá incompatibilidade. Tu gera um código React Native, por exemplo, ou Flutter, e dá incompatibilidade entre o código que tu gerou lá para Apple e o que tu gerou para Android, e às vezes tu tem que fazer diferenças entre os dois. Então é meio problemático, tá? Trabalhar com aplicativos, então cobra mais caro. E o cliente tem um valor percebido também maior, então ele vai olhar e falar: cara, eu vou poder dizer que eu tenho um aplicativo pro meu cliente. O cliente vai baixar meu aplicativo. Eu posso botar o QR Code lá no site, fica bonitinho lá, a logo da Apple, a logo do Google e tal, tu bota. Então, enfim, isso tem um valor percebido muito maior, tem facilidade do teu cliente, né, que vai poder usar um aplicativo. O que eu recomendo é que tu cobre de 5 a 20 mil reais. E aí depende muito, tá, de quais são as especificações. Eu desenvolvi um aplicativo quando eu tava começando, que é o aplicativo de uma pizzaria. Esse aplicativo da pizzaria, eu iniciei o desenvolvimento dele. Eu cobrei 11 mil reais do cliente, né. Eu iniciei o desenvolvimento do aplicativo, mas na época eu ainda não entendia muito bem de React Native. Então eu chamei outro programador pra trabalhar. Foi um problemaço, assim, tal. O programador muitas vezes faltava dizer que, cara, teve uma vez que eu cheguei e falei pra ele: tá, como é que tá o aplicativo? Ele falou: cara, tá muito difícil porque ontem foi, não sei o que aconteceu, a fossa lá que quebrou do prédio dele, e no outro dia um macaco já tava grudado no poste e tinha queimado lá no poste, e aí tava preso lá, e aí ninguém conseguia ter luz, ele não tinha luz pra trabalhar. Aí eu falei: cacete, cara. Aí depois ele veio me admitir que tinha burnout, enfim, muitos problemas. Uma das minhas primeiras contratações já foi problema. Mas eu cobrei 11 mil, no fim esse cara conseguiu entregar um aplicativo mais ou menos, e eu desenvolvi toda a API, todo o painel administrativo. Inclusive o painel administrativo, eu fiz lives desenvolvendo esse painel na época, não tinha nenhum inscrito e tal, mas tinha algumas pessoas comentando, mas eram poucas, e eu vou colocar uma parte do vídeo passando aí do desenvolvimento lá. Eu desenvolvi com PHP e JavaScript puro. Então, enfim, pode escolher a linguagem, né? Muitas vezes tu vai precisar de um outro programador back-end para desenvolver o back-end desse aplicativo, o banco de dados e tudo mais, ou tu pode usar um Firebase, aí depende dos teus conhecimentos, né? E dos custos pro teu cliente também. Então, calcula tudo isso. Muitas vezes tu vai ter que pagar um desenvolvedor para desenvolver o back-end, ou tu vai precisar comprar um curso para aprender a fazer o back-end. Então, calcula tudo isso no preço, tá? Eu não recomendo que seja menos de 5 mil reais por conta da incomodação e da dificuldade e do desgaste do teu computador, do desgaste mental que tu vai ter nesses projetos, beleza? E aí, por último, a gente tem o desenvolvimento de um sistema web. E aí você pode estar se perguntando: que raios é um sistema web? Cara, tudo que tu vê que tem acesso fechado, é isso que eu tô falando de painéis fechados, tá? E aí pode ser um CRM para empresa, pode ser muitas vezes um sistema, cara, vai gerar uma notinha fiscal, vai gerar um boleto. Eu desenvolvi um sistema faz uns 5 anos atrás, foi um dos meus... Cara, acho que foi o segundo sistema que eu desenvolvi. Eu cobrei nele, eu não lembro quanto foi, acho que foi 16, eu não lembro quanto foi, acho que foi uns 16 mil, eu lembro de cabeça, 17 mil, por aí. Eu fiz em 10 vezes pro cliente e ele, cara, gerava boleto, inclusive o boleto integrando com o banco, né, registrado no banco, não tinha intermediários. Não era uma integração com Pagar.me, por exemplo, era uma integração direto com o banco, tinha o arquivo remessa, o arquivo retorno, era uma incomodação geral. Geração de nota fiscal, era uma loteadora, basicamente, precisava gerar boletos todo mês para cobrar dos clientes o financiamento deles. Enfim, foi um sistema que está funcionando até hoje, desenvolvi com PHP puro, MVC puro, depois a gente jogou um Laravel lá no meio e tal. Funcionou muito bem, funciona até hoje, o cliente está até hoje usando esse mesmo sistema. E na época eu tinha cobrado 17 mil. O que eu recomendo para sistemas é que tu cobre ali de 5 a 20 mil também, assim como os próprios aplicativos, porque o sistema também tem um valor agregado, um valor visto pelo cliente muito alto. O cliente vai olhar e falar: cara, esse sistema vai gerir minha empresa, esse sistema vai gerar minhas notas fiscais, esse sistema vai gerar os meus boletos. Cara, isso é muito importante pra mim, o sistema tem que ser bom, tem que ser personalizável, eu preciso conhecer o cara, então vou confiar nesse cara aqui, se eu confio nele, eu vou pagar esse valor. Cara, aí tu faz em vezes pro cara, aí depende, como eu falei, não faz muitas vezes, mas ajuda o cara também, né, fecha o teu primeiro negócio aí de sistema, isso é interessante. O meu primeiro sistema, inclusive, foi pra uma seguradora de veículos, e eles queriam um sistema pra gerar orçamento, então eu desenvolvi tudo em PHP, basicamente integrava com o sistema API da FIP, pegava o FIP do carro, né, de acordo com a marca, modelo, ano e tudo
tudo mais. E aí gerava um valor, nesse valor a gente fazia alguns cálculos e gerava a parcela do financiamento dele. Então gerava tudo bonitinho e depois gerava um PDF, né? Fiz tudo em PHP, inclusive a geração do PDF, salvava no banco de dados, mandava por e-mail pro cliente. Então tudo isso foi meu primeiro sistema. Eu desenvolvi sozinho o sistema, 100% em PHP, MVC. Não tinha nada de JavaScript, então cada coisa tinha que reiniciar a tela. Então enfim, cara, eu lembro até hoje, o sistema ficou pronto, bonitinho, funcionando, gerava os orçamentos. Cara, eu lembro que eu fiz a estruturação do PDF em HTML. Eu convertia o HTML em PDF. É muito doido isso. Hoje em dia a gente nem faz mais isso. Tem um modelo, tu altera as variáveis do modelo. Mas enfim, foi uma época mais antiga, faz uns 6 anos e meio, 7 anos por aí. Então enfim, essa é uma história aí de um sistema que eu desenvolvi. Esse sistema eu cobrei R$2.000, inclusive muito abaixo do que eu recomendo, né? Recomendo aqui sim. E foi aquela história que eu tinha contado lá no começo, né? Cheguei lá, eu queria 3.500, cobrei 4.000, o cara falou, ó, eu fecho contigo agora, apontou a mão assim, ó, se tu fechar por 2, só pago 2. Aí eu falei, apertei a mão dele pra fechar. Enfim, então, basicamente é isso, tá? Inclusive assim, essa tabela vai estar aqui na descrição, vai clicar lá no link da tabela, entra lá, você vai baixar o arquivo, é gratuito, tá? Beleza? Só colocar teu e-mail lá, tu vai baixar o arquivo, bonitinho, e aí vai poder já usar esse arquivo aí como base, beleza? Mas assim, antes de finalizar, eu vou falar uma coisa pra vocês que ninguém ensina hoje, que eu aprendi com um professor meu da época, que era um professor pequeno e tal, morava aqui em Santa Catarina. Ele não tinha um curso grande, mas ele tinha uma empresa estruturada e tal, atendia a cidade dele. Então era muito interessante que ele dizia assim pra mim, Vitor, uma forma de tu ganhar dinheiro não é só desenvolvendo site, não é só desenvolvendo aplicativos, não é só desenvolvendo loja virtual. Ele ganhava muita grana com loja virtual, esse cara. Ganha até hoje, na verdade. Com sistema web também, é uma das especialidades dele. É um cara que eu admiro bastante, tenho contato com ele até hoje. Ele falou pra mim, cara, tu pode ganhar muito dinheiro com servidor. Eu pensei, que raio, como é que eu vou ganhar dinheiro com servidor? Vou ter que montar o servidor em casa? Ele falou, não, cara, tu faz o seguinte, vai lá na HostGator, vai na HostWeb, vai em qualquer empresa aí e contrata uma licença de revenda. Tu vai pagar R$100 por 50 contas que tu pode colocar lá. E, cara, tu começa a vender pros clientes que tu atender. Então, por exemplo, tu atendeu um cliente de e-commerce, vende lá uma licença pro cara de 35 pila, 40 pila, cara, tu cobra por mês desse cara de servidor. Só, teu site vai ter que estar hospedado em algum lugar, é um servidor na internet, o valor é de R$40, tá? Eu posso hospedar aqui no meu servidor, é um servidor mais baratinho e tal. Faz tua propaganda lá, vende pro cara. Beleza, o cara fechou contigo e falou, beleza, vou te pagar R$40 todos os meses. Aí pode fazer pacote trimestral, pode fazer semestral, fazer mais barato pro cara, fazer em vezes aí, é tu que vai escolher o que tu quer fazer. Mas, isso é uma coisa muito interessante, porque tu paga R$100 por 50 contas, se 50 contas estiverem preenchidas aí, por R$40 já é R$2.000 entrando por mês. Tu tira R$100, vai ficar R$1.900. Então R$1.900 de lucro em cima de servidor que o cliente pagaria para outra empresa e tá pagando para ti. E tu só vai precisar lá de direcionar o DNS, fazer tudo que precisaria fazer em outro servidor, tu faz no teu servidor e ganha dinheiro. Então eu fiz isso, inclusive, tenho um servidor funcionando até hoje, cobrança automática pro cliente e tal, e que eu pinga todo mês aquele valor, né? Alguns clientes foram embora, né? Muitas vezes desistiram do projeto deles e eu não fui atrás porque hoje meu foco é outro, né? Eu tenho uma empresa de software e tal, tem clientes grandes e hoje para mim não faz muita diferença ter esses servidores, mas para ti no começo vai fazer toda a diferença, tá? Buscando clientes para servidor. Então, cara, tem lá, desenvolver um sistema web, desenvolver um aplicativo, fala pro cara, já coloca inclusive na proposta se tu quiser. Olha, é R$40 por mês de servidor para te manter, tá, o teu site, manter teu aplicativo e tudo mais. Beleza? Então, basicamente isso é mais uma forma de tu ganhar dinheiro, tá? E dinheiro recorrente que vai entrar todo mês para ti. Cara, duvido que tem uma pessoa aqui que não sonhe em ganhar R$2.000 a mais todo mês. Então, enfim, vai depender de ti. Quanto mais cliente tu fechar, mais gente vai entrar no servidor, vai ficar pagando aí todo mês. Só mais uma coisa antes de finalizar o vídeo, vocês podem também fechar um contrato de manutenção, tá? Então desenvolveu lá o aplicativo, desenvolveu o site, desenvolveu a loja virtual, vai lá e fecha um contrato de manutenção. Então fala assim, ó, eu vou cuidar do teu site tal por, cara, sei lá, R$300 por mês, R$250 por mês, eu fico de olho no teu site, eu faço as manutenções, eu resolvo os bugs que aparecerem depois, eu crio novas contas de e-mail pra ti, eu mantenho o servidor, eu organizo as coisas e tal. Então, cara, pode fechar um contratinho de manutenção com ele, para alterar conteúdo do site, por exemplo, quando precisar, para tirar um funcionário que foi demitido que estava listado lá no site, tira ele. Então, cara, tem muita coisa, mudar o número de telefone, então, enfim, bota tema de Natal, o cara quer botar um teminha de Natal, o cara quer botar, sei lá, o chapéuzinho de Natal lá no O da empresa e tal, sei lá, enfim, pode acontecer qualquer coisa que eles queiram alterar, eles estão te pagando, tu vai lá e altera para eles, beleza? E aí, sim, se o cara não quiser fixo, tu fala para ele, ó, o valor da minha hora é R$50, R$100, então, se você quiser fazer alguma coisa, eu vou contar a quantidade de horas que eu vou estar trabalhando, vou te cobrar no fim do mês. Enfim, aí pode ganhar dinheiro dos dois jeitos. Eu acho mais interessante que tu tente primeiro fazer o fixo. Se não quiser o fixo, aí tu fala que o valor da hora é tal e pra te mexer vai ser tal preço, beleza?
Então é isso, a tabela vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar o link aí, assim como o link também da proposta comercial do modelo. Você pode clicar, pode baixar, tá? E pode utilizar aí na sua empresa, beleza? Então é isso, deixem o like aqui embaixo, se inscrevam aqui no canal, o link do curso, onde eu tenho um aulão completo de levantamento de requisitos, completo mesmo, eu escrevendo, levantando os requisitos na prática, lá na aba de aulões lá da plataforma. Então é só entrar no link que tá aqui, que você vai entrar lá no curso, já vai ter acesso a esse aulão e várias outras aulas lá dentro, né? Tem mais de 300 aulas e eu tô gravando novas aulas para subir lá também, atualizando os cursos, etc. Beleza? Então é isso, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.